Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa videoaula é resolver exercícios para que vocês tenham um embasamento antes de resolver os exercícios para entrega. Eu aconselho que vocês vejam primeiro a videoaula, porque tem algumas coisas conceituais importantes de lá. O conceito de unidade de massa atômica, como que ele foi criado, isso a gente vai utilizar na resolução dos exercícios aqui e lá também no Google Forms, no Microsoft Forms. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem que resolver exercícios envolvendo massas moleculares, massas atômicas, a gente sempre vai precisar ter uma tabela periódica à mão. Alguns elementos que vão aparecer nessa lista, cloro, sódio, esses mais comuns, estão nessa listinha. Caso apareça algum diferente, eu consulto uma tabela periódica, vou tirar os dados de lá, sempre arredondando, né? Sempre usando números inteiros, com algumas poucas exceções. Depois eu comento aqui, inclusive a gente tem um caso nessa lista de exercícios de uma exceção importante, duas na verdade, que é o cloro, que a gente usa 35,5, porque fica difícil, né? É impossível arredondar ou para mais ou para menos, e o cobre. Na maioria dos casos, a gente arredonda para um número inteiro mais próximo. Caso do oxigênio aqui, por exemplo, eu uso 16 porque ele é 15,999. É só consultar a tabela periódica, vocês vão entender que tem um arredondamento aqui, certo? Então vamos começar. Eu aconselho vocês verem a resolução, mas depois tentarem reproduzir sozinhos também. Vocês têm o arquivo desses exercícios sem resolução, e é um bom teste, caso vocês tenham tempo. Vamos começar. O item A do exercício 1 pede a massa molecular, então é a massa das moléculas que estão, né, nos itens. No caso do nitrogênio, a molécula tem 2 átomos. Eu vou até fazer a fórmula estrutural aqui, ó. N2 seria isso aqui. Então, eu preciso somar a massa dos 2 nitrogênios para ter a massa da molécula inteira. Então, eu vou aqui, ó, 14 vezes 2 igual a 28. Então, 28U é a massa molecular do nitrogênio, do gás nitrogênio N2. Continuando. CO2. Agora eu não vou fazer fórmula estrutural, não. Vou direto nos valores. Ó, tem um carbono e a massa do carbono é 12U, só tem um átomo, vezes 1, então não vou colocar. O oxigênio, 16U vezes 2. Então, faço a multiplicação aqui, somo com 12, vou ter que a massa do CO2, a massa molecular, é 44U, unidades de massa atômica. Ácido nítrico, 1U para o hidrogênio, mais 14U para o nitrogênio, mais 16U vezes 3, são 3 oxigênios. Vou fazer os cálculos rapidamente na calculadora, para a gente não demorar muito na resolução. Então, 16 vezes 3, mais 14 mais 1, 63. Então, a massa molecular do ácido nítrico, 63. Todos os casos aqui nessa questão são idênticos. Eu aconselho que vocês depois façam alguns, e eu vou fazer os que podem dar um pouquinho mais de trabalho. No caso aqui do cálcio, 40U, mais esse número 2 multiplica quem está dentro do parênteses. Então, eu tenho 2 oxigênios, 16U vezes 2, e 2 hidrogênios também. Então, 1U vezes 2. Eu vou ter 40 mais 16 vezes 2, que é 32, mais 1 vezes 2, que é 2. Então, a massa do hidróxido de cálcio é 74U. Mesmo raciocínio para os demais que tem parênteses. Vou fazer o H. Esse número 2, ele multiplica o nitrogênio e o hidrogênio também. Então, eu vou ter 14 vezes 2 para o nitrogênio.
Os hidrogênios, 2 vezes 4, 8. Então, 1U vezes 8, mais o enxofre, que é 32 vezes 1 mesmo, nem vou pôr, mais o oxigênio, 16U vezes 4. Então, a conta aqui fica um pouquinho mais trabalhosa. Eu vou ter 16 vezes 4, mais 32, mais 8, mais 28. 132 Us. Então, a massa do sulfato de amônio é 132 U. E aí vocês podem repetir para os demais, tá? Eu vou fazer para o I, que é um pouquinho complexo também, ó. Cálcio 3 vezes, então eu fico com 40 U vezes 3, mais 2 vezes o fósforo, então 31 vezes 2, mais 2 vezes 4, 8, 8 oxigênios. Então, 16 vezes 8. Gente, eu tô colocando U, mas vocês podem colocar U só no final, na resposta, tá? Então, vamos lá. 40 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 16 vezes 8. 310. Então, a massa molecular do fosfato de cálcio é 310 Us. E aí vocês façam esses que ficaram faltando aqui. E questão 2. A magnetita é um minério do qual se extrai o ferro. Possui fórmula molecular Fe3OX. Então, a fórmula está incompleta. E a massa molecular, ou seja, a soma das massas de todos esses átomos, ela equivale a 232. Qual é a fórmula, né, dessa substância? Qual que é o valor de X e qual vai ser a fórmula molecular no final? Gente, olha só. A fórmula da substância é Fe3OX e a massa disso aqui tudo tem que dar 232. Então, a gente vai lá. Naquela tabelinha lá em cima, a massa do ferro é 56. Ou eu posso consultar a tabela. Tenho 3 átomos de ferro, então 53 Us. Mais a massa do oxigênio, que é 16 Us, vezes não sei quantos oxigênios eu tenho, então vezes X. Mas isso tudo, a soma dessas massas, tem que dar 232 U. Então, eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, a variável é o x, eu só preciso isolar esse valor. Então, eu vou ter 16U vezes x é igual a 232U, mais eu vou passar 56 vezes 3 para o lado de lá. 56 vezes 3, que dá 168. Eu já vou até trocar o sinal aqui, porque ele vem negativo. 168U. X é igual. Então, eu vou ter 232 menos 168, que dá 64, dividido por 16. Passei já o 16 para cá, dividindo. Achei o valor de X, né? 64 dividido por 16, eu vou ter 4. Fórmula Fe3O4. Resolvido o exercício. O 3 tem o mesmo processo, o mesmo raciocínio. Eu tenho uma fórmula que tem uma variável, né? Que é ó, C14H9Cl(x) vezes. Mas eu sei que a soma da massa de todos esses átomos tem que dar 254,5 U. Mesmo processo, ó, 12. Eu não vou colocar U agora, para ficar um pouquinho mais curto, porque o espaço está pequeno. 12, que é a massa do carbono, vezes 14,
mais, para ficar bonitinho matematicamente, vou colocar até parênteses. A massa do hidrogênio, que é 1 vezes 9, mais a massa do cloro tem número quebrado, ó, é 35,5 vezes X, não sei quanto vale. Tudo isso dá 354,5 U. Também não vou colocar unidade. Então, vamos para os cálculos. Eu vou ter 35,5x vai ser igual a 354,5 menos, já vou colocar o sinal de menos, e vou juntar o que eu tenho lá do lado esquerdo da seta. Então, vai ser 14 vezes 12 mais 9. Então, 177 passa para esse lado, 177. Ou seja, x vai ser 354,5 menos 177. Então, 354,5 menos 177, que dá 177,5. 177,5 dividido por esse 35,5 aqui, que vai passar aqui no denominador. Dividido por 35,5, que dá 5. Então, eu já sei quanto vale x, né? X vale 5. Se a gente quisesse reescrever a fórmula dessa substância, aqui no lugar do cloro, eu poderia colocar Cl, vou até colocar de outra cor, o valor de x é 5. Eu tenho a fórmula da substância. Exercício 4. Esse eu poderia deixar para vocês tentarem, mas eu vou resolver porque ele não tem a quantidade aqui, né, de átomos, ele tem N. Então, o que ele está me dizendo? Que existe uma substância. Deixa eu tentar colocar aqui no desenho. Eu tenho uma substância que tem fórmula CN, então a fórmula já é uma variável. H2N mais 2. Ele diz, a fórmula molecular do octano, um dos componentes da gasolina, obedece à proporção, então só tem carbonos e hidrogênios, mas a quantidade de hidrogênios é 2 vezes mais 2, maior que a quantidade de carbonos. Então, a gente tem uma proporção ali. Mas a gente sabe que a soma de todos esses átomos tem que dar 114. Ou seja, a massa do carbono, que é 12, vezes a quantidade de carbonos, que é N, mais a massa do hidrogênio, vezes a quantidade de hidrogênios, que é 2N mais 2, tudo isso tem que dar 114. Essa equação vai me dar o valor de N, e aí eu consigo substituir na fórmula dada, e eu vou ter a fórmula completa desse tal octano que o exercício fala. Então, 12N mais, aqui né, seria distributiva, mas nem precisa, 2N mais 2 é igual a 114. Então, eu vou ficar aqui, ó, que 14N é igual. Eu passo esse 2 para o lado direito com sinal negativo, fico com 112. Então, vamos isolar esse N. N é 112 dividido por 14. 112 dividido por 14, 8. N é igual a 8. Isso aqui me dá um indicativo que eu estou certa, porque o nome da molécula é octano. Octano vem de 8. A fórmula fica... Vou colocar aqui embaixo da fórmula que eu escrevi. No lugar do N, coloco 8. C8H. 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. A fórmula é C8H18. Respondi a questão. Questão 5. Se o carbono 12, lembra o carbono 12, lá da definição da unidade de massa atômica, fosse dividido em 12 fatias iguais, cada uma corresponderia a uma unidade de massa atômica. Ele está falando da definição, né? Que um U é igual a 1 dozeavos, ou seja, uma parte em 12, da massa do carbono 12. Essa é a definição. Carbono 12, vou escrever assim.
Nessas condições, a massa de uma molécula de butano, que tem essa formulinha, C4H10, corresponderia, né, a quantas fatias iguais, ou seja, quantos U's essa molécula pesa, e cada U é uma fatia. Eu acho que é isso aqui que é importante. Ó. Cada U é uma fatia do que ele está falando. Vamos fazer contas. C tem massa 12, H tem massa 1. Isso aqui está lá naquela tabela lá em cima. Então vai ficar, ó, 12, que é a massa do carbono, vezes 4, mais 1, massa do hidrogênio, vezes 10. Então, 12 vezes 4 vai dar 48, mais 10, 58U. Então, a massa dessa molécula, a massa molecular, é 58U. Cada U é o equivalente a uma fatia lá da massa do carbono 12. Então, 58U equivale a 58 fatias. Então, eu acho que esse exercício de dificuldade não tem nenhuma, mas tem que ter um certo cuidado com o enunciado, né? Ele explica ali o que é o carbono, 1/12 da massa do carbono, uma parte em 12. Exercício 6. Esse exercício, ele vem de massas moleculares, mas a gente vai fazer todas e encontrar a sequência respectiva. Então, a primeira é a glicose, C6H12O6. A gente vai achar a massa dela, depois a massa da próxima, e da próxima encontrar a sequência mais adequada. Então, vou fazer essa aqui, ó. 12U, que é a massa do carbono, vezes 6, mais 1U, que é a massa do hidrogênio, vezes 12, mais 16U, vezes 6, massa do oxigênio. Vamos ver quanto que isso vai dar. 6 vezes 12, mais 12, mais 16 vezes 6. 180U. Então, a massa da glicose é 180U. Como isso aqui é uma questão teste, eu já posso eliminar essa alternativa, a B também. Fiquei entre duas. A próxima é C3, Ca3, PO4,2. Nós já fizemos essa molécula lá para cima. Então, para a gente não fazer conta de novo, vamos voltar. Ca3PO42 tem massa 310. Então, ó, 310. Já podemos eliminar essa aqui. Então, ou é A ou é E. A gente precisa calcular o hidróxido de cálcio. Acredito que já fizemos também. Hidróxido de cálcio, 74U. Então, ó, calculadinho, 74U, e tem A. A próxima questão, a 7 e a 8, elas são parecidas. Eu vou resolver uma delas e deixo a outra como tarefa. O nome sal hidratado indica um composto sólido que possui quantidades bem definidas de moléculas de água associadas aos íons. Por isso, a massa molecular de um sal hidratado deve sempre englobar as moléculas de água. Primeiro, vamos pensar o que é sal hidratado, né? O sal é aquele composto iônico que nós estudamos, né? Compostos iônicos formados por um cátion e um ânion provenientes de um ácido e de uma base, respectivamente. O sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, ele em dias úmidos tem a propriedade de absorver a água do ambiente. É aquele efeito de quando a gente vai chacoalhar o saleiro para temperar alguma coisa e o sal não sai, porque ele está umedecido. Ele absorveu água, ele está hidratado. Essa hidratação do sal a gente representa com fórmula do tipo essa que está aqui. Deixa eu só achar o desenho aqui.
vou pegar a fórmula do FeCl3. Ó, isso aqui é o cloreto de ferro 3. Essa bolinha, né, esse sinalzinho aqui tá bem pequenininho, indica que existe uma molécula de água hidratando esse sal. Esse ponto aqui não é uma multiplicação, não é para multiplicar. Ele só indica que o FeCl3 está, né, grudado, colado ali na molécula de água. Não é multiplicação. Ou seja, a gente vai englobar a molécula de água nessa fórmula, somando a massa da água, não multiplicando. Então, como ficaria a massa disso aqui? Eu teria 56 para o ferro, mais 35,5 vezes 3 para o cloro, mais uma molécula de água. Então, eu tenho 1U vezes 2 para o hidrogênio, mais 16U do oxigênio. Então, eu somo as moléculas de água à massa do sal. Não é uma multiplicação. É um erro muito comum. E aí, eu estou dando esse toque. Então, eu vou ter 56 mais 35,5 vezes 2, que é a massa dos cloros, desculpa, vezes 3. 56 mais 35,5 vezes 3, mais a massa de água, que é 18. Eu chego em 180,5 U. Essa é a massa do cloreto de ferro. A gente diz que tem uma molécula de água só, ele é monohidratado. Então, se eu fosse escrever o nome, né, desse composto, é o cloreto de ferro 3 mono, porque só tem uma molécula, hidratado. Certo? Próximo. Vocês vão repetir o mesmo raciocínio do exemplo do exercício anterior com esse aqui, ó, é o sulfato de sódio, só que agora triidratado. Mesmo processo, vocês vão calcular a massa, somando a massa de todos os átomos, certo? Fica como tarefa. Exercício 9. A massa molecular da espécie H4P2OX vale 178. Quanto vale X? Já fizemos alguns ali para cima. Eu não vou fazer esse, fica por conta de vocês. E eu vou fazer o de baixo porque tem parênteses e aí eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o composto é Al2 X O4 3. Então, um composto apresenta massa molecular 342 e a gente quer saber quanto é a massa desse X aqui, né? Que elemento que eu coloco aqui, qual que é a massa desse elemento para que o total dê 342. Vamos fazer a continha. Alumínio, massa 27 vezes 2. Vou colocar parênteses. Mais o X, massa, não sabemos. Então, o único detalhe é que esse 3 aqui, ele multiplica o X. Então, não sei qual que é a massa de X, certo? Vou chamar de... Eu vou deixar como X, porque eu acho que a gente encontra a massa, a gente não encontra o símbolo, certo? X, só que vezes 3, mais a massa de oxigênio, que é 16 vezes 3 vezes 4, 12. E tudo isso tem que dar, vou colocar aqui, 3, 4, 2. Vamos fazer conta. Então, eu vou ter 27 vezes 2, que é 54. Eu vou isolar o x primeiro. Eu fico com 3x aqui no lado esquerdo. Eu vou ter 342 menos. Passo esse 27 vezes 2, que é 54, para o lado de lá. E ainda tenho o 16 vezes 12, que é 192. Também passo para o outro lado. 192. Quanto vale x? 342 menos 54 menos 192, chego a 96
dividido por 3, que eu passo dividindo lá para o outro lado. 32. Então, a massa desse átomo X é 32U. Se quiser procurar na tabela, o átomo que tem essa massa aqui, que se encaixa bonitinho, é o enxofre, viu? Mas não está pedindo qual átomo, pergunta só qual que é a massa dele. Usem o mesmo processo para fazer o 11. O 12 só tem uma diferencinha, porque a fórmula está estrutural, então tem que juntar aqui os átomos, ficar atento, né? Qual que é a massa molecular do ácido acético? Bom, eu tenho um carbono aqui, mais um, então é 2 carbonos, vou colocar C2. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, H4, O, 1, 2. Essa é a fórmula. Vamos pegar a massa de cada átomo. Carbono é 12 vezes 2, mais o hidrogênio é 1 vezes 4, mais o oxigênio 16 vezes 2. Juntando tudo isso, então 16 vezes 2 vai dar 32, mais 4, mais 2 vezes 12, 24, 60. Então, a massa molecular do ácido acético é 60U, item C. Certo? Então, quando a fórmula vier estrutural, cuidado para contar certinho os átomos e juntar a massa de todos, como nós fizemos até agora. Só tem mais 2 exercícios. Vou colocar um número 1 aqui. Esse aqui é sobre massa atômica de um elemento, que é esse valor que eu encontro na tabela periódica. Lá na aula gravada, né, na videoaula, eu explico bem que o valor encontrado na tabela periódica, ele é uma média ponderada, então é uma média que leva em consideração as porcentagens de cada átomo na natureza, a abundância, e a gente tem uma fórmula para resolver isso. E aí, o valor da tabela é um valor que foi calculado a partir dessa fórmula. Bom, um elemento M apresenta 2 isótopos, um com massa 79 e outro com massa 81. Lembra, o valor aqui em cima, né, quando a gente tem o símbolo do elemento, aqui é a massa e aqui o número atômico. Então, o M é um elemento que tem 2 tipos de isótopo, o 79 e o 81. Sabendo que a massa atômica é 79,9, ou seja, o valor que foi atribuído para ele lá na tabela periódica é 79,9, qual é a porcentagem de cada um dos isótopos? Então, isso aqui, ó, é o valor da tabela, é o valor médio, já é o cálculo da média ponderada. Como é que calcula? A média ponderada, eu sei que dá 79,9 e ela é igual a porcentagem do primeiro isótopo, não sei quanto é, x%, vezes a massa dele, 79. Mais a porcentagem do segundo isótopo, e aí complicou, né? Eu já usei x, se eu usar y, eu vou ficar com 2 variáveis. Mas aqui eu vou usar um raciocínio lógico, ó. A porcentagem desses dois tem que dar 100%, né? Os dois representam todos os átomos de M da natureza. O primeiro, eu já disse que tem x%. E o segundo? Bom, o segundo tem o que sobra, 100 menos x%. Por que 100 menos x? Porque os dois juntos são 100%. Se x já foi utilizado para o primeiro, o que sobra é 100, que é o total, menos x que eu já utilizei no primeiro, e isso vai ser a porcentagem do segundo isótopo. Então, olha só, 100 menos x, se quiser pôr porcento, põe, vezes a massa desse isótopo, que é 81. Tudo isso divide por 100, porque é assim que se calcula a média ponderada. Vamos achar o valor de x para saber a proporção de cada um. Olha só, passo esse 100 multiplicando. Então, eu vou ter 7.990 é igual a 79x mais 81 vezes 100, então é 8.000,
e 100 menos 81x. Pronto, montada a equação. Agora eu vou resolver do lado de cá. Vou apagar isso aqui, que era só uma revisãozinha. O que eu tenho? 7.990 menos 8.100. Ó, tô passando esse 8.100 para o lado esquerdo. É igual a 79x menos 81x, 79, 80, 81, menos 2x. Agora é conta. 7.990 menos 8.010, 8.100, vai dar menos 110 é igual a x. Negativo aqui, negativo do outro lado, é como se eu multiplicasse os dois por menos 1. 2x é 110. Na verdade, eu já vou antecipar para não fazer conta à toa. Eu já vou colocar aqui, x é 210 dividido por 2, que é 55. Ou seja, tem 55% do isótopo 79. E aí, 100 menos 55, a gente vai ter 45. Que é a porcentagem do outro isótopo. Então, na hora de responder, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou ter o primeiro isótopo, que é o 79, a porcentagem dele é 55%. O segundo isótopo, que é o M81, a porcentagem dele é 45%. Então, somando os dois, a porcentagem dá 100, então tá tudo certo. Eu tenho 55% do isótopo 79 e 45% do isótopo 81. Exercício 14. Admite-se que os isótopos H1, H2 e H3, ou seja, os isótopos de hidrogênio, eu vou até lembrar de algumas coisas, né? O hidrogênio com massa 1 a gente chama de prótio, é o hidrogênio mais abundante. O hidrogênio com massa 2, inclusive, pode ser escrito como D. O que é esse D? É de deutério. Tá certinho usar o D. O H é mais usado, mas o D também, eu poderia escrever água assim, ó. D2O. Isso aqui é um exemplo. O isótopo de massa 3, eu posso representar por T, porque ele é o trítio, mas posso usar H também. É tudo hidrogênio. E aí, outros elementos que tem isótopo e a gente não tem nome próprio. Esse aqui é o cloro 35, cloro 37. Não tem nome específico. Oxigênio 16, 17 e 18. São os isótopos do oxigênio ali. Então, só para o hidrogênio que é bom saber que a gente tem possibilidade de escrever com outra simbologia. Aí o exercício diz o seguinte. Essas moléculas podem formar o ácido clórico. Aí vocês têm que lembrar do não como bolo claro. Bom, ácido clórico é o HClO3. Essa é a fórmula molecular dele. E o exercício quer saber qual afirmativa aqui vai estar correta. Primeiro, ele diz assim, admite-se que os isótopos de hidrogênio, cloro e oxigênio podem formar moléculas de ácido clórico. Ou seja, todos esses átomos aqui podem se juntar para formar as moléculas de ácido clórico. Só que, vamos pensar, se o hidrogênio for o primeiro, esse aqui, e eu pegar o cloro com massa 37 e o oxigênio com massa 18, e eu fizer o cálculo, eu vou ter um valor de massa. Mas se em outra molécula o hidrogênio presente for esse, e o oxigênio, sei lá, for o 17, e o cloro for o 35, a massa é outra. Ou seja, existe uma variação de massas possíveis para o ácido clórico. O item A já contraria isso, né? Relativamente às moléculas que podem ser formadas, todas elas vão ter a mesma massa? Claro que não, vai depender de qual isótopo está sendo usado. Item B, as suas massas podem variar entre 84 e 94? A gente precisa testar. Olha só, se eu usar o hidrogênio de menor massa, eu vou usar todos os de menor massa, ó, o hidrogênio mais o cloro,
que é 35, o de menor massa, vezes 2. Opa, perdão, vezes 1 só, é Cl. Vezes 1 aqui, nem precisava de parênteses, mais o oxigênio, esse sim, menor massa 16, vezes 3. Qual será a massa disso? 16 vezes 3, mais 35, mais 1. 84. Então, a menor massa é 84. Está batendo com a resposta. Mas será que a maior massa será 94? Para saber qual a maior massa, eu vou pegar os átomos com maior massa e somar tudo. Então, o hidrogênio com maior massa tem 3U, o cloro 37 e o oxigênio de maior massa 18, maior massa, 18 vezes 3. Vamos ver quanto que dá. 18 vezes 3, mais 37, mais 3. 194. Opa, 94. Achamos a resposta. Olha só, as massas vão variar de 84, se os átomos forem os mais leves, até 94. Mas eu posso fazer com o hidrogênio de massa 3 e o cloro 35. Vou ter um valor intermediário. Então, tem vários valores aqui entre 84 e 94. Letra C, suas massas podem variar entre 52 e 58, a gente já viu que é mentira. Todos apresentam o mesmo número de nêutrons? Na verdade, não, porque o que diferencia um isótopo do outro é justamente o número de nêutrons. Ó, esse aqui tem 0 nêutrons, esse aqui tem 1 nêutron, por isso que aqui a massa acaba dando 2, e esse aqui tem 2 nêutrons. Então, lá na videoaula eu explico essa quantidade de nêutrons também. Então, quando eu estou falando de isótopos, é justamente a quantidade de nêutrons que varia. E letra E, apresentam números de nêutrons que podem variar de 42 a 50. A gente pode fazer essa conta para conferir se poderia ser essa, né? A gente já achou a resposta certa, mas vamos fazer. Para saber quais têm menos nêutrons e conferir se dá 42, a gente pega os átomos de menor massa. Por exemplo, HClO3 com esse H. Não tem nêutron. Então, aqui eu estou somando nêutrons, tá? Então, tem 0 para o hidrogênio, mais. Vamos olhar os nêutrons do cloro. Vamos pegar o cloro de menor massa, porque ele vai ter menos nêutrons. 35. E a massa molar, o número atômico do cloro é 17. Então, ó, quantos nêutrons será que esse átomo tem? 35 menos 17, 18 nêutrons. Então, 18 nêutrons para o cloro. E o oxigênio? Peguei o oxigênio de menor massa, que é o 16. 8 menos 16, 8 vezes 3. Então, 3 vezes 8 mais 18 mais 0, 42. E agora? Agora a gente tem que fazer com o de maior massa para a gente confirmar se não dá 50. Então, vamos lá. H de novo, ClO3, só que agora com as massas maiores, os isótopos mais pesados. No isótopo mais pesado de hidrogênio, que é o trítio, aqui ó, o número atômico é 1, 3 menos 1, 2 nêutrons. Eu vou colocar N. O cloro mais pesado é 37. E aí aqui a gente tem 17, 17 menos 37, 37 menos 17, 20. Mais o oxigênio de maior massa, número aqui em cima 18, aqui 8, então 18 menos 8, 10 vezes 3. Então, a gente vai ter 30 mais 20 mais os 2 do hidrogênio, 52. Então, olha só, os números, quantidades de nêutrons variam de 42 a 52. E aqui ele fala que é 50, certo? Mas nem tinha necessidade, porque a resposta correta já tinha sido, né, achada. É a letra B. Então, gente, dos exercícios que eu acho importante fazer, eu resolvi de todos os tipos, esses que ficaram faltando. Se alguém não conseguir fazer, ficar com dúvida, pode perguntar na próxima aula.
e vocês vão receber essa resolução bonitinha também, tá? Boa semana para vocês. Tchau.